Como foi voltar a me vestir depois de ter sido freira por 15 anos? Você quer saber? Oiê, sou Cláudio Leão, sou consultora de imagem e estilo e eu ajudo outras mulheres a se reencontrar com a sua imagem depois da maternidade, assim como eu me reencontrei por 2 vezes. Mas nem sempre foi assim. Por 15 anos eu fui freira e ao voltar a me vestir depois disso foi um processo intenso e transformador de vida que eu quero te contar nesse vídeo. Você quer saber? Vem comigo. Me vestir de novo não foi apenas escolher roupas, foi voltar a me enxergar como mulher. Fui. Isso aconteceu quando eu saí do convento e depois da maternidade também, que eu só me via como mãe, então eu tive que reencontrar a Clau mulher 2 vezes. E eu quero te contar como foi esse processo. Então, o tempo no convento, como que era a roupa? Eu usava uma saia e uma blusa que era própria do convento. Por um tempo eu usava véu e depois de um tempo eu não usava mais. Eu mantinha o meu cabelo sempre curto. E a roupa, gente, era algo assim, que tinha que ser algo prático. Então a gente já acordava de manhã, ficava arrumado o dia inteiro para tudo, para tudo. Se tivesse que sair, não tinha essa. Ah, eu vou no mercado, vou trocar. Não, aquela roupa era para tudo. E ali eu aprendi a questão do minimalismo, que você não precisa de muitas roupas, você só precisa ter o suficiente, que era o que a gente tinha. No início, quando eu entrei no convento, eu tinha 11 saias. No final, eu só tinha 4 e era o suficiente para eu usar. Não sentia falta, não precisava ter mais. Então, eu aprendi a ter um estilo de ter somente aquilo que eu preciso. E quando eu saí do convento, eu não iria usar mais aquelas roupas que era própria do convento. Eu teria que comprar novas roupas para mim. Porém, eu saí com 32 anos, eu fiquei 15 anos. Mas tá, comprar que roupa? Eu não sabia o que comprar. E detalhe, além de não só saber o que comprar, eu também parecia assim, eu não tinha o desejo de querer me vestir de forma normal. Eu me sentia estranha. É a minha autoimagem, aqui é importante você entender que nós temos uma autoimagem daquilo que a gente é. E a minha autoimagem, por mais que eu estivesse fora, ainda era de ser freira. Então, vestir uma roupa normal me causava desconforto, me causava estranheza. Foi tanto que no início eu me vestia como uma pessoa alguns vão, mas como uma evangélica, eu vestia só saia, saião e uma camiseta, porque eu não me sentia à vontade de colocar calça. Então, minha gente, meu Deus, parecia que todo mundo estava olhando para mim. Então, foi todo um processo, um passo a passo para eu me aceitar e encontrar essa Clau mulher. Teve um dia que uma amiga minha falou assim: Clau, você já não é mais freira. Começa a se vestir como as outras mulheres. E aquilo ressoou no meu coração, porque quando eu saí do convento, eu falei assim: eu quero ter uma vida normal, que eu conhecia outras pessoas que tinham saído, que continuava tendo uma vida igual a do convento, porém fora. Eu falava assim: eu não quero isso, eu quero construir a minha identidade da Clau sem ser freira. E foi o que eu comecei a fazer. Então, a partir que a minha amiga falou isso, o primeiro passo, eu lembro até hoje, eu não tinha muito dinheiro, gente. Eu não tinha quase nada, nada. Tipo assim, eu tinha que reconstruir o meu armário do absoluto zero. Daí, para eu reconstruir do absoluto zero, eu achava assim que eu teria que gastar muito. Então, a minha primeira compra, eu lembro que eu fui, tipo, numa excursão para São Paulo para eu comprar roupa em São Paulo, que era na feirinha da madrugada.
Lá as roupas eram muito baratas. Então, a minha primeira compra foi em São Paulo, que daí eu já comprei umas roupas mais normais, mais bonita, que foi o suficiente. Depois, o meu segundo passo, depois que eu fiz, comecei a me vestir normalmente, eu comecei a comprar roupas num brechó, que era um brechó de luxo, roupas muito bonitas, porém mais barato do que se eu fosse comprar da loja. Lembrando que eu não tinha muitas condições financeiras e estava construindo o meu armário do absoluto zero, tá? Então, daí eu comecei a lembrar da Clau antes de ser freira. Antes de ser freira, eu gostava de andar bem arrumada. Eu era uma pessoa vaidosa. Eu gostava de batom. Daí eu comecei a usar batom. Comecei a arrumar o meu cabelo. Nessa época, eu morava com a minha mãe. E ela fazia uma trança embutida, gente. Ficava maravilhoso no meu cabelo. Ficava muito bom. Eu tinha um cabelão, ficava muito bonito. Então, daí com isso eu comecei a estar sempre bem arrumada. Daí uma terceira etapa, que daí eu já estava trabalhando como professora, eu já estava ganhando um pouco melhor. Daí eu comecei em uma loja que eu gostava, que tinha as roupas que eu achava lindo. Uma roupa mais delicada, mais elegante, que eu sempre fui do estilo mais de alfaiataria. Então, eu comecei a comprar. Essa foi a terceira etapa. Que quando eu cheguei na terceira etapa, eu estava totalmente curada, no sentido assim, ali eu tinha reencontrado a Clau Mulher. Isso, gente, demorou 1 ano e meio, mais ou menos, para tudo isso acontecer. Foi tipo assim, subir uma escada, um degrau por cada vez, um degrau de cada vez que eu fui reconstruindo. Daí eu fui construindo essa minha nova imagem, que daí a minha nova imagem já era da Clau professora, que eu era professora de filosofia, eu era professora de espanhol. Então, como professora, eu me sentia que eu sempre tinha que estar bem arrumada, bem vestida, bem elegante. Então, eu fui construindo essa imagem, esse estilo mais de professora. E lembrando, eu percebi que isso não era vaidade, mas sim me reencontrar no espelho. A questão da nossa imagem, muitas vezes, tem pessoas que acham assim que fazer uma consultoria de imagem é algo fútil. Não, na verdade é um encontro com você, é você se reconhecer. E quando você se reconhece, minha gente, você encontra o seu poder, que você consegue conquistar qualquer coisa, porque a nossa imagem é tudo na nossa vida, no sentido assim, é quem a gente é. E se você se olha no espelho e está insatisfeita com a sua imagem, ou seja, você também não está em conexão com o Criador, porque você está insatisfeita. Quando a gente está satisfeita, se olha, se gosta, traz uma autoconfiança, eleva a autoestima, tudo muda, tudo. Por isso que eu sempre falo para as minhas clientes quando vai começar a fazer a consultoria. Ao fazer a consultoria, você vai ter um efeito dominó, não só na sua imagem, mas isso reverbera em todas as áreas da sua vida, no casamento, na profissão, em tudo. Então, a imagem ela pode ser um espelho ou ser uma armadura. Por um tempo, foi uma armadura que, tipo assim, eu não queria, tinha vergonha, eu queria me esconder. Mas depois, fazendo esse processo, eu fui aceitando, fui dando um passinho de cada vez e eu escolhi o espelho. E ao me olhar no espelho, eu me reencontrei de novo, vestindo as roupas normais. Mas lembrando que não é do dia para a noite. Tipo, não foi um dia, eu já coloquei a roupa e ficou tudo perfeito. E foi um reencontro com a minha feminilidade, com a Clau mulher, que eu comecei a cuidar do meu cabelo, que eu comecei a usar maquiagem, passar um batom, me sentir bonita, não ter vergonha, porque no início parecia que todas as pessoas estavam me olhando, parecia que eu não podia, eu tinha assim, não me permitia usar qualquer roupa. Então, esse sentimento foi se transformando. E a verdade, não importa se você saiu de um hábito religioso
ou de um parto também. Quem é mãe passa por esse processo, como eu passei, que eu até precisei de uma consultora de imagem depois da minha maternidade, porque o meu corpo tinha engordado, eu tinha emagrecido, eu não entendia mais qual era o meu corpo. E na loja, gente, eu tinha vergonha, porque eu não sabia mais quais eram as roupas que dava certo para o meu tipo de corpo. No entanto, mesmo eu tendo emagrecido, eu usava roupa GG por muito tempo, roupa larga, porque eu não sabia mais me vestir. E hoje eu ajudo outras mulheres a se vestir e principalmente a se reconhecer na sua imagem. Da mulher, sabe? Elevar a autoestima, a autoconfiança, se sentir bonita com o corpo que tem hoje. Eu sempre falo assim, principalmente quem é mãe, a sensação é que você precisa emagrecer para estar bonita. Não, você só precisa saber qual é o tipo de roupa para o corpo que você tem hoje. Não precisa emagrecer. Então, gente, se vestir não é vender roupa, mas eu vendo o meu trabalho é um reencontro com a sua imagem, um reencontro. Então, percebe o quanto isso é profundo? Então, se você quer reencontrar o seu estilo, se reencontrar como mulher, eu vou deixar o link aqui abaixo, que é onde você pode ter acesso à minha consultoria de imagem e estilo, ou a qualquer serviço que já vai também dar esse seu primeiro passo. Está bem? E me conta, você gostou desse vídeo? Curte, compartilha e se inscreva no canal para a gente estarmos sempre juntas aprendendo, que sempre eu vou trazer mais conteúdos para vocês, tá bem? Beijo grande para você, nos vemos no próximo vídeo.